Já fiz muita ocupação, são 4 ou 5 ou 6 ou mais. Eu sei que o alquimia tá demais. Eu chego com a minha barraca e eu só tô querendo paz. E o diretor já vem correndo com a PM atrás. Ao ocuparem mais de 200 escolas de São Paulo, os estudantes impuseram uma derrota ao governo do estado. Enquanto lutaram contra o fechamento de unidades escolares e a separação de alunos por idade, como previa a chamada reorganização, os secundaristas se deram conta de que mudanças na educação eram realmente necessárias, mas não aquelas que tentaram enfiar-lhes goela abaixo. Hoje eu falei pras tias, jurei até que essa não seria ocupada. E agora é. Eu quero uma escola que seja democrática, uma escola onde a comunidade possa participar das decisões. Eu quero uma sala de aula que não pareça um quartel. Todo o autoritarismo da instituição escolar a gente está ajudando a desmoronar. A precoce experiência política dos jovens com a ocupação das escolas trouxe a eles confiança, raciocínio crítico, opinião, capacidade de se articularem, proporem ideias, tentarem transformar o ambiente escolar. A ideia de ficar impondo as coisas em cima dos alunos e não propondo para que crie algo mais construtivo entre uma sala de aula. A escola tem que ser um local onde o professor aprende com a gente e a gente aprende com o professor. Nós até nos assustamos um pouco quando os alunos de escola particular foram nos apoiar e até foram nas ocupações. Geralmente, essas crianças, esses adolescentes, são moldados para serem os empresários, os donos de banco. E nós, filhos dos trabalhadores, somos moldados para sermos a mão de obra. Porque, na lógica do Estado, você vai dar uma boa educação para alguém que só precisa saber ler, escrever, para poder mexer numa máquina, para poder vender uma roupa. Não tem empenho em tornar os filhos da classe trabalhadora especializados, digamos assim. Mas o ideal é que a escola me prepare para a vida, discutindo e ensinando os problemas atuais e não me dando as mesmas aulas que eles deram para os meus pais. Não é porque as ocupações terminaram que a luta vai acabar, a gente continua junto nessa luta pela educação, a gente quer melhorias, a gente não quer superlotação de sala, a gente não quer corte de gastos. O que não podia mais ter era esse silêncio, que a gente tinha que ter diálogo, que a gente tinha que ter a voz, que a gente tinha que ter o poder, entendeu? De falar, de se expressar, coisa que a gente não tinha. Isso não podia continuar, isso não vai continuar. Eu acho que a própria ocupação foi dando para eles um repertório de práticas políticas que apontam a possibilidade da escola ser mais democrática. Gisele Porto trabalha com a implantação de projetos sociais em organizações não governamentais. Ela acompanhou de perto os jovens em várias ocupações. No início tinham pré-adolescentes, adolescentes de 13, 14, 15 anos. Um mês depois tinham militantes de uma causa com discurso, apropriados de um discurso com muito a aprender, óbvio, né? Com muito a viver, mas assim, seres políticos. Meu filho não se interessava por escola mesmo, ele tinha desistido, estava desencantado. E quando eu cheguei aqui eu vi que eram vários meninos como ele, que ficou na ocupação e que não estavam com amor nenhum pela educação, sabe? Quando eles chegaram. Mas de repente eles começaram a pegar livro para ler, começaram a pintar, começaram a desenhar, começaram a ler poesia, começaram a ler sobre ditadura. Para mim a escola antes da ocupação era um porre, sabe? Eu sempre, cabulava muito porque eu não gostava dos professores. E aí rolou a ocupação e, a gente conheceu de fato a escola. A gente entendeu o que é a escola. E a gente viu que a escola é a gente que vai fazer a escola. A gente tem um aluno diferente do que a gente imaginava que a gente tinha. E a gente tem um aluno crítico, a gente tem um aluno que pensa. Eles estão aí, eles estão pensando, eles estão vendo o mundo, eles estão interpretando o mundo, que é ainda mais importante do que só olhar para o mundo. E eu acho que a gente tem que aprender a lidar com esse novo aluno que está surgindo, né? Lilian Labate-Kelian, do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, o CENPEC, que estuda políticas públicas na área de educação, diz que o governo não apresentou dados para justificar a reorganização.
Permanece polêmica essa associação entre a redução dos ciclos e a melhoria do desempenho dos estudantes. O que a gente sabe, por princípio, é que a diversidade etária é uma riqueza dentro das comunidades escolares. A rede de ensino do estado de São Paulo é a maior do país. Tem 3.800.000 estudantes matriculados e 224.000 professores. O governo argumentou que menos de 10% da comunidade escolar seria afetada e a qualidade do ensino melhoraria. A proposta é de enxugar custos mesmo, enxugar gastos. Vamos fechar as escolas que têm 800 alunos. Vamos montar escolas de 3.000 alunos, porque você reduz custos, né? Então você superlota salas e tem essa educação que a gente tem aí, gente. Eu nunca vi fechar a escola e dizer que vai melhorar a qualidade do ensino, sendo que pode ir na perspectiva de superlotar salas de aulas. Com essa reorganização, o governo ia ter uma economia na visão deles, né? Iam reduzir um gasto, porque a educação para o governo estadual é gasto, de R$2 bilhões. Para a experiente professora e gestora na área de educação, Sônia Krupa, o movimento terá mais força com a união dos professores. Se eles se aliarem aos estudantes, eles são mais fortes, muito mais fortes, do que se eles se dividirem. Se eles se dividirem, eles vão entrar na dividida que o governador quer, não é? E de uma escola na construção de uma escola que não tem qualquer qualidade. Sem os pais, acho muito difícil construir algo realmente consistente, porque eles são educadores, né? Eles cumprem a educação num outro aspecto importante, que é no âmbito privado. Sem esse diálogo do âmbito privado com nós que fazemos uma formação pública, ela nunca vai ser completa. Uma parte da sociedade está mobilizada e tenta defender a educação democrática. Aline Sassahara tem um filho que participou das ocupações. Ele estuda em colégio particular. Chegou a ser espancado por policiais militares numa manifestação. Aline se juntou a outras pessoas interessadas em defender a escola pública e já estão se reunindo. Nós já nos apresentamos como um grupo que acompanhou, que valoriza muito o que os meninos fizeram, né? E que não vai mais sair da escola. Que a gente abrace a escola e que a gente saiba que nós temos que fazer parte dessa estrutura para que a gente enxergue também quais são as demandas, quais são as necessidades e poder propor e participar das melhorias, né? E não aceitar simplesmente tudo que vem de cima para baixo. O Olhar TVT veio à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para saber o que está sendo preparado depois das ocupações. Infelizmente, o secretário da Educação, José Renato Nalini, ele não encontrou horário na agenda para atender a nossa equipe e responder essas questões. Mas a Secretaria de Educação indicou o diretor de ensino da Zona Oeste da capital, Nonato Miranda, para falar com a gente. Nós vamos ampliar o diálogo. E onde ele não acontecia, nós vamos criar meios para que eles possam acontecer. Porque isso aí é um trabalho que tem que ser feito tanto por parte da escola quanto da própria comunidade, que também tem que nos buscar e participar conosco. Embora o diretor de ensino Nonato Miranda afirme que haverá diálogo, a realidade é outra. Segundo a APUESP, a reorganização continua acontecendo de forma silenciosa. Mais de 1.000 salas de aula já foram fechadas em 2016. Pelo que tudo indica, os problemas relacionados à educação no estado de São Paulo ainda vão dar muito pano para a manga. Mesmo depois desse exemplo de uma escola democrática, mesmo depois da ocupação, como foi, mesmo depois de toda essa manifestação, o governo ainda não entendeu como ele deve fazer o diálogo com os estudantes. Ele ainda tem esse déficit. O fato é que aquele velho descomprometimento dos estudantes em relação à educação está desaparecendo. A minoria, aquela que atuou nas centenas de ocupações, conquistou prestígio e respeito dos colegas. E a tendência agora é que a maioria lute por seus direitos, por uma educação que forme cidadãos preparados para o futuro. Nós continuamos como grupo forte, continuamos nos encontrando fora da escola,
continuamos com a luta continua. A gente fala que a ocupação nos uniu e a gente vai seguir unido para o resto da vida. Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isto ninguém pode negar. Nem a lei, nem Estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que engolir, se pegar porque ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar.